Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à Quinta da Resistência. Olha quanto tempo o Juan não transmite a gente, né, Juanzito? Transmiti outro dia aí, até um dia meio louco aí, segunda. Ah, foi, mas presta atenção, agora eu tenho uma conversa pra contar. Esse bicho da corrida... O bicho da corrida tá pegando o povo aqui, ó. Vocês sabem que eu chego e corro, que nem uma doida aqui em volta 20 minutos, né? Hoje eu corri 22. Aí o bicho da corrida tá pegando. Cheguei aqui e o Juan falou, voltei a correr. Aí correu, não sei quantos quilômetros no dia, no outro tava andando aqui assim. A perna deu tilt. Tudo bem, meu povo? Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira. Uma quinta-feira muito importante, né? Que é uma quinta-feira de revisão. Óbvio que a gente vai ter revisão lá na frente, né? Lá com semanas especiais. Afinal de contas, são quantos anos de ProEnem? 10 anos. Sabe quantos anos eu tô aqui? 9. A gente vai ter, né? Lá na frente, mais revisões, mas é a nossa última semana de revisão juntos nessas semaninhas dentro do cronograma, dentro dos conteúdos. Então é uma semana muito importante, é uma semana, é uma aula muito importante. Como receber do seu cliente sem maquininha de cartão, apenas com o seu celular. Você, dono de delivery ou novo empreendedor, é muito fácil receber do seu cliente com essa nova tecnologia. Celulares acima de Android 10 com NFC já tem essa opção. Para se cadastrar é muito simples. Só clicar no link e seguir o passo a passo. E o melhor de tudo é que você não precisa ter CNPJ. Depois de preencher seus dados no Infinity Tap, é só baixar o aplicativo Infinity Pay para você começar a receber dos seus clientes com as melhores taxas do mercado. Tem a ver com forças intermoleculares, mas com um textão, né? Vamos lá, vamos ler juntos. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão de raios solares. Com a evolução da ciência,
foi comprovada que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Primeira coisa, eu vou vir aqui para o quadro só para eu lembrar com você algumas coisas. Todas as vezes que a gente pensa em óleos, a gente tem que pensar em substâncias que são apolares. Lembra que o óleo ele não se mistura na água e a água é a substância polar mais clássica que a gente conversa ao longo de todas as aulas de química. Então, os óleos são substâncias apolares, beleza? Essas substâncias apolares, elas realizam uma interação denominada dipolo induzido. E esse dipolo induzido possui pontos de fusão e pontos de ebulição muito baixos, tá? Ou bem baixos quando comparados a outras substâncias. Só lembrando também que o que é apolar além dos óleos, né? Que a gente consegue conversar. Os hidrocarbonetos são apolares, o CO2 é apolar, os compostos diatômicos, né, homonucleares, H2, Cl2, O2, F2, etc., né? Entre outros compostos, como SO3 também. Existem vários compostos apolares, mas eu estou lembrando com vocês os principais, hidrocarbonetos e etc. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar aquela minha estrutura Aí alguém tá falando ali, água e óleo se misturam sim. Tá, a gente classifica como uma mistura heterogênea, duas fases, né? Eu tô dizendo de interação. Eu usei a palavra misturar, mas eu quis dizer interação. Eu tenho ali água e óleo fazendo pouquíssimas interações, por isso eu formo uma mistura heterogênea, com duas ou mais fases. Deixa eu perguntar um negócio. Já que a gente está falando de água e óleo, qual é o processo de separação em que eu uso, como exemplo, água e óleo, substâncias que se solubilizam pouco, né? E têm densidades diferentes. Aquele negócio do repouso, como é que é o nome? Que eu separo por densidades diferentes em repouso. Decantação. Substâncias apolares também podem ser chamadas de substâncias lipossolúveis, ou ainda lipofílicas, ou ainda hidrofóbicas. Medo de água. Lipofílica, filia por gordura, solúvel em gordura. Eu também posso encontrar esses três nomezinhos para coisas apolares, beleza? E aí alguém me pediu ali para lembrar como é que é o cálculo de polaridade. Cara, no Enem não vai aparecer para você calcular como é a polaridade, mas para ser polar eu preciso ter um acúmulo de elétrons no momento da minha molécula. Então, por exemplo, se eu penso na água, a água tem uma geometria que a gente chama de geometria angular. A água é aquilo ali. Adivinha só, quem é o elemento mais eletronegativo ali? O oxigênio. Puxou, acumulou elétrons em volta do oxigênio. Eu tenho um acúmulo único de elétrons? Tenho. Então, a polaridade tem a ver com a eletronegatividade do que está ali. Então, se eu tenho um elemento muito eletronegativo em que ele atrai os elétrons e fica em volta dele, ela é uma molécula polar, beleza? O que a questão está dizendo para você... Vem aqui. O que a questão está dizendo para Princípio. Elaborar plantas produtoras de óleos essenciais, e que para isso eu conseguia obter ao raiar do dia. Então ele está falando que ao raiar do dia, ou seja, quando eu aumento o calor, quando eu começo a
dar calor para aquela substância sem um grande aumento de temperatura, porque se eu falo para você que eu estou aumentando a temperatura bruscamente, eu estou falando para você que eu estou fazendo, por exemplo, uma ebulição, uma calefação. Quando eu falo que está ao raiar do dia, eu estou volatilizando as substâncias de interesse. O que é volatilizar? Volatilizar é passar do estado líquido para o estado gasoso sem uma mudança muito brusca de temperatura. Por exemplo, se eu deixo a minha acetona aberta ali, uma acetona de tirar esmalte, e vou fazer qualquer coisa, vou correr, não sei o quê, quando eu voltar, a minha quantidade de acetona não vai ser a mesma. Ela vai ter volatilizado. Se ela vai ter volatilizado, eu não precisei dar calor. Só de eu colocar ela em contato com o meio ambiente, ela volatiliza. Então, substâncias que têm baixo ponto de ebulição e que têm características voláteis são tiradas dali, gabarito. Letra A. Beleza? Agora a gente vai para uma aula, para um tema que você aprendeu lá na biologia. Vai lá tirar um print daquela revisão zona, por favor. Ah, então já que eu tô ali, né, vou mostrar um negócio. Vem aqui. Se eu tô falando da água que é polar, já que eu escrevi daqui, vou escrever da água, né? Vou escrever das coisas polares. Polar tem a ver com hidrossolúvel, hidrofílico, lipofóbico. Medo de gordura, ou seja, não se mistura na gordura. Filia por água, solúvel em água. Esses são os nomes que a gente conhece. A água faz uma interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Lembra de ligação de hidrogênio? É a ligação entre hidrogênio e o flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Quem faz ligação de hidrogênio? Quem faz ligação de hidrogênio? A água, a amônia, o ácido carboxílico, os álcools e etc. Só ainda que existe uma outra interação entre moléculas polares que a gente chama de dipolo-dipolo. O dipolo-dipolo também acontece com moléculas que são polares. Também a gente usaria, né, essas características. Quem faz dipolo-dipolo, Carol? HCl, cetona e etc. E ainda tem um outro que é o mais forte de todos, que a gente chama de íon dipolo. O que é a ligação de íon dipolo? É a ligação entre um íon, cátion ou ânion, mais uma molécula polar. É um íon mais uma molécula polar. A quem faz o íon dipolo, Carol? Geralmente sal em água ou sal em alguma molécula polar. Essas forças, essas interações têm uma força. Dipolo induzido é a mais fraca de todas, ou seja, menor ponto de ebulição. Depois dipolo-dipolo, depois ligação de hidrogênio e, por fim, íon dipolo. Essa daqui é a sua força das interações. Tira um printão lá, por favor. Aproveitar aqui, ó, que o doutor falou para mim que achou ótimas questões do simulado. A gente vai corrigir nesse sábado as questões do simulado a partir de 2 horas da tarde. Começa comigo, né? Começa comigo às 2 horas da tarde. Achei ótimo também as questões, já selecionamos as questões que a gente vai resolver. Vou tentar resolver a maior parte delas. Espero você aqui às 2 horas da tarde, tá? Bom, e aí? Vem aqui. Qual é esse tema de aqui? Esse tema dessa questão é uma coisa chamada propriedades coligativas. Mas você aprendeu osmose na biologia. Você aprendeu osmose na química e você aprendeu também osmose nas propriedades coligativas, né? Vamos ler
Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução... Aí, antes de eu ir pra lá, eu vou pro quadro. Já tirou print que eu vou apagar, hein? O Jefferson me perguntou aqui assim... Então, o processo de volatilização é feito com pouco gasto energético? Isso mesmo, Jefferson. O processo de volatilização é uma característica da substância, de determinadas substâncias, e elas não precisam de gastar muita energia para volatilizarem, tá? E aí, olha aqui. Quando eu falo de osmose, do que eu estou falando? Eu estou falando de um processo em que ocorre transferência de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o intuito de diluí-lo. Carol, eu vou mexer no soluto? Não. Eu vou mexer apenas no solvente. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, o exemplo clássico, né? Uma membrana semipermeável. Aqui, um meio muito concentrado. Vou botar uma concentração de 0,5 molar. Aqui, um meio um pouco menos concentrado, 0,2 molar. Lembra o que é molar, né? Molar é mol por litro, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma concentração de 0,5 mol por litro e ali de 0,2 mol por litro. Imagina que vai acontecer uma osmose ali. Eu já estou dizendo para você que eu vou ter a passagem do meio do solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado, a fim de fazer uma diluição naquele meio mais concentrado. Então, o meu solvente, a quantidade de partículas ali do meu soluto, elas vão continuar ali. A quantidade de partículas do seu soluto aqui vão continuar aqui. E o seu solvente vai ser transferido do seu meio menos concentrado para o mais concentrado, a fim de diminuir essa concentração, a fim de diluí-lo. Você com certeza na biologia escutou que o hipopótamo vai ao hipermercado. Então, é do meio hipotônico para o meio hipertônico. É aquilo ali que acontece, tá? Sempre. Aí você vai falar assim, mas Carol, nas propriedades coligativas, a gente estudou pressão osmótica. A pressão osmótica, imagina que isso aqui aconteceria pra caramba, né? Ia ter uma hora que essa solução, ela ia ficar muito diluída ou menos concentrada. Aí a minha osmose ia pra lá. E ia ficar assim o tempo inteiro. Existe uma pressão que controla, que faz aquele sistema entrar em equilíbrio. E aí, essa pressão, ela é chamada de pressão osmótica. É a pressão que controla aquela osmose. Beleza, mas a questão do Enem não é nada disso. Vem pra cá. Ó, uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das células presentes nas soluções presentes nas células humanas. Ou seja, nas células humanas, se eu tenho a mesma pressão osmótica, eu tenho a mesma concentração. Então, quer dizer que a célula humana tem uma concentração de 0,15 mol por litro. Aí eu vou ali escrever isso. A célula humana... Volta lá para mim, Juanzito, que eu esqueci o valor. 0,15, eu acho, mol por litro. É isso que eu tenho, né? Na célula humana.
Aí ele me diz o seguinte, que a imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 acontece o quê? Ou seja, eu peguei a célula humana e coloquei ela mergulhada, eu vou fazer um desenho para você entender. Eu peguei uma célula humana de 0,15 e coloquei ela mergulhada numa solução de 0,20. Quem é mais concentrado? A solução que eu coloquei. A minha célula humana é menos concentrada. O que é a osmose? É a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, vai passar solvente daqui para cá. Vai passar solvente da célula humana para a minha solução mais concentrada, a fim de diluí-la. Mas que solvente é essa? É esse? A água. Aí olha qual é o nosso gabarito. Cadê meu negocinho de passar? E agora? O meu gabarito é letra E. Transferências de moléculas de água do interior da célula para a solução. A água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí, eu vi ali alguém respondendo a letra D. Transferência de íons Na+. A gente nunca mexe nos íons Na+. A gente nunca mexe no soluto. Nunca. Então, a gente poderia eliminar aí letra A, B e C. Quer dizer, A, B e D. Porque na A, na B e na D eu tô falando de transferência de alguma coisa de Na+. Na+ é soluto. Eu só transfiro, eu só mexo em solvente. Então, por isso, o meu gabarito é letra E. Vai lá no seu quadro tirar um printão, que eu vou apagar tudo. Beleza? Agora, vamos para mais uma questão. Carol, do que é esse assunto? Esse assunto é um tema que a gente ainda vai discutir, mas eu quis colocá-lo de propósito para a gente começar a introduzir esse é o último tema que a gente vai falar, que não entra no último tema, né? Eu falo dele no último tema, mas ele é química orgânica, ele é um monte de coisa junto. Ó, com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional e, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Que biocombustível é esse? Gente, eu vou apertar a gente calma, que a gente vai resolver, mas eu quero mostrar o gabarito para você. E aí eu quero, antes de qualquer coisa, te mostrar uma parada que quase ninguém percebeu. Biocombustível. Se eu estou falando de biocombustível, eu estou falando de um combustível que ele é pensado um pouco mais na natureza, no gasto energético menor, numa produção de gases para a atmosfera em menor quantidade, de uso de matéria-prima que iria ser descartada. Eu transformo aquilo num biogás, num biocombustível. E aí, quando eu falo de suíno, quando eu falo de cocô, quando eu falo de matéria orgânica, eu quero que você entenda duas coisas. Matéria orgânica tem carbono. Se matéria orgânica tem carbono, aí você vai falar assim pra mim, Carol,
Mas o biodiesel, você teve uma aula comigo de transesterificação. Deve ter muito tempo, porque é uma das primeiras aulas de Química 2, Química Orgânica, que eu te mostro que é um biodiesel. É um bioéster. Que vem lá da gordura. O biodiesel vem lá de um éster que pode vir da gordura usada, enfim. Eu tô falando de porquinho. Eu tô falando de matéria orgânica. Ele fala exatamente isso. Ele fala que são dejetos. Dejeto é cocô. Suíno. Se eu tenho matéria orgânica, essa matéria orgânica ela só consegue de duas formas. CO2 e CH4. Ela só consegue se decompor em duas coisas. Ou em gás carbônico, matéria orgânica tem carbono. Então, carbono ou é gás carbônico ou é metano. Metano. Vamos lá pro quadro. Ou é CO2 ou é metano. CO2, para formar oxigênio, eu preciso ter oxigênio. Então, a decomposição de matéria orgânica aeróbica forma CO2. A decomposição de matéria anaerobicamente forma metano. A junção desses dois aqui forma o que a gente chama de biogás. Você vai ter uma aula, a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho do ano, mas eu quero te dizer que isso é feito dentro de um biodigestor. Esse biodigestor, ele vai fazer essa decomposição de matéria orgânica com bactérias anaeróbicas, gerando metano, né? E CO2 em boa parte. A gente vai ver a porcentagem. É 60% por 40%. Mas lembra que o biogás tem a ver com matéria orgânica anaerobicamente. Fechado? Vai lá tirar um print, por favor. Aí, vem aqui. Por isso, o biogás, tudo bem? Agora, eu peguei uma questão que a galera, ela pira, porque é a solução. Só que, na verdade, é uma questão de solução que você vai precisar ali de uma interpretação química. Você precisa, na verdade, de saber sobre grandezas químicas. Deixa eu apagar aqui. E a gente lê a questão. Ó, vem pra cá. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético de reação da hidrólise da sacarose, foram dissolvidos, deixa eu te contar uma coisa, vai anotando, para você não se perder. Ó, ele me diz que tem dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Eu vou escrever. O que ele falou para mim? 171 gramas em 500 ml. Eu tenho massa e eu tenho o quê? Quem que são 500 ml? Volume. Volta para lá. Aí ele fala, observando-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Qualquer que fosse o momento escolhido com o tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, respectivamente,
qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Primeira coisa que eu quero que você entenda, primeira de tudo, é que tem várias informações. 171 gramas em 500 ml de água. Que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido do tempo inicial. Aí ele me diz, qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início? Se ele está me dizendo que, observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Se passaram-se 400 minutos, quer dizer que a cada 100 minutos eu vou reduzir a metade, né? 171 gramas de sacarose em 500 ml. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. A cada. Então, vem aqui. Primeira coisa, se ele quer concentração em mol por litro. Esquece os 400 minutos, esquece os 100. Qual é a concentração em mol por litro daquilo ali? Eu não quero massa. Eu quero concentração. Olha a tua resposta. Vai lá no teu material, por favor. A tua resposta é mol por litro. Volta pra cá. Carol, usa a fórmula. Não vou usar a fórmula. Eu vou usar as informações que eu tenho. 171 gramas de massa e 500 de volume. Primeira parada, o volume não é 500. Qual é o volume que você quer? Litro. Então, se 171 gramas estão presentes em 500 ml, em 1000 ml vão ter quantos gramas? Mas, Carol, eu não quero nada disso. Ele está falando minuto. Depois você pensa no minuto. Se o seu cálculo é em mol por litro, você vai primeiro chegar no seu mol por litro. Só que você nem 1 litro está usando. Quanto você está usando? 500 ml. Eu preciso descobrir, antes de qualquer coisa, quanto eu tenho dessa sacarose em 1 litro. 171 gramas estão presentes em 500 ml. Em 1000, que é 1 litro, vai ter quanto de sacarose no começo daquele momento? O dobro, né? Se em 500 eu tenho 171, em 1000, que é o dobro, eu vou ter quanto? Essa é a concentração de sacarose quando se começa. Esquece os minutos, daqui a pouco você vê os minutos. Não é concentração ainda, olha que loucura. Porque o que ele está te dando é massa. 171 gramas vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 1, 342. Então, você sabe que você tem 342 gramas a cada litro. Qual foi essa concentração que você descobriu em grama por litro? Só que os seus cálculos são em mol por litro. Então, qual é o próximo passo? O volume você já chegou. A quantidade em massa você também já chegou. Só que você tem que ir agora para a concentração em mol. Vai lá para o teu material. Olha o que ele te disse. Ele te disse que a sacarose é C12H22O11. A partir do C12H22O11, eu sei quem é a minha sacarose. E a partir desse cara, a partir da fórmula molecular, você consegue saber quanto mede 1 mol. Não consegue? O que você sabe de mol? Que 1 mol sempre representa a massa molar. Eu não quero a relação em mol por litro. Quantos mols isso aqui equivale? O que você vai fazer? Qual é a massa desse cara? Carbono pesa 12. Se eu tenho 12,
12 vezes 12. De onde você tirou esse valor? O Enem te deu, ele te disse. Mais, hidrogênio pesa 1. Se eu tenho 22, 1 vezes 22. Oxigênio pesa 16. Se eu tenho 11, vezes 11. Você vai fazer essa conta. Eu vou pegar aqui, o meu Ben 10 hoje tá ruim, tá sem bateria. Vamos lá. Eu tenho 12 vezes 12, 144. Aqui, ó, dá 144. Aqui, ó, dá 22. E aqui vai dar 16 vezes 11, 176. Adivinha quanto dá isso? 342 gramas. Olha que loucura! 1 mol pesa 342 gramas. Quantos gramas você tem? Quantos gramas você tem na solução que tu calculou, cara? 342. Então, a solução que tu calculou, na verdade, é 1 mol por litro. Vou de novo desde o começo. Eu tenho uma solução de 171 gramas igual a massa. Beleza? 500 ml é igual ao volume. Só que o meu cálculo é 171 gramas em 500 ml. Se a minha pergunta é em mol por litro, em 1 litro, eu vou ter quanto? X. 342 gramas é o dobro a cada litro. Só que a minha pergunta não é em grama, a minha pergunta é em mol. Quanto vale 1 mol? 1 mol vale a massa molar da sacarose. Qual é a massa molar da sacarose? 342, que a gente descobriu calculando. 1 mol. Então, se eu tenho 342 naquela solução, eu tenho 1 mol. Me responde aí se você está entendendo o que a gente está fazendo. Tá entendendo o que a gente está fazendo? Foi. Beleza. Só que ele não parou por aí. Ele falou, volta lá na questão. Ele falou para mim que a cada 100 minutos a concentração foi reduzida à metade. Se passaram 400 minutos, vem para cá. Se passaram 400 minutos, e aí? 1 mol passou o minuto 100, meio mol, é metade, não é isso? Passou mais 100 minutos, fica metade daquilo que eu tinha. Passou mais 100 minutos. Metade daquilo que eu tinha. Mais 100 minutos, que são os 400 minutos. Metade daquilo que eu tinha aproximadamente. 0,625. Né? E aí? A minha resposta precisa ser 0,625 ou, vem aqui, 6,25 vezes 10 a menos 2 é o seu gabarito. Fechado? Preste atenção. No sábado, a gente tira um print lá, né? Eu não explico na base do ódio nada, Júlia. É meu jeitinho, delicado, com carinho, juro, tá? Sábado a gente se encontra pra gente resolver mais muitas questões do seu simulado, mas daqui a pouco eu volto com Química 2. Um beijo, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the